x² menos 3x menor ou igual a 10. Tu saberia resolver? É uma conta de desigualdade assim bem inicial, né? Cara, acredito que sim. Ah, então, como é que tu começaria? Me diz aí. Tá, no caso, né, eu conseguiria aplicar Bhaskara nessa equação ou não? Bhaskara ajuda, claro. A questão é o seguinte, né? O que você está procurando? Essa é a pergunta, né? Quando você faz Bhaskara, né? Sim, A equação de segundo grau, tu está procurando as raízes, sim, certo? Muito bem. Só que aqui ele não está pedindo exatamente as raízes. Ele está certo. pedindo a região onde esse polinômiozinho aqui é menor ou igual a 10. Agora, se tu conseguir usar as raízes para encontrar isso, perfeito, Bhaskara é um caminho. Mas sem muita enrolação aqui. Tu resolveria a Bhaskara, beleza. Então, encontra para mim aí. Eu preciso que tu faça essas contas para ver o que tu manja, a velocidade que tu faz algumas contas, tá? Uh, se tu puderes encontrar aqui as raízes, né? Fazendo Bhaskara, Entendi. daí a gente pode continuar. Só um minuto. Ou eu faria por então simples, né? Tentativa e erro. Eu viria, exemplo, 2 elevado a 2, colocaria 4, substituiria o x por 2, aí daria 6. Eu, tipo assim, faria até o número da menor ou igual a 10 também. Seria uma alternativa que faria. Bem, se tu tá interessado, por isso é o foco. Se tu tá interessado em encontrar as raízes, tu tem que fazer Bhaskara. Isso tu já sabe fazer, né? Joga o 10 pro outro lado e faz o delta e depois toda aquela história lá, né? Então pode resolver a Bhaskara aqui, se o teu interesse é encontrar as raízes. É para isso que a gente faz Bhaskara, né? Sim, Então, só jogue o 10 pro outro lado lá e encontre os dois valores, né? Tu não precisa exatamente usar Bhaskara, né? Existem outros métodos. Tem o método de girar, tem o método de você fazer some produto, vários métodos, né? entendi. Bhaskara é só o mais, vamos dizer assim, passo a passo, que as professoras de ensino fundamental gostam que a gente aprenda, né? Tranquilo. Mas quando tu entra na faculdade, tu olha uma equação de segundo grau dessa aí, né, mais simples, às vezes só olhando a gente percebe já qual é. Entendi. Não é meu caso, não. Agora que tu jogou o 10 para outro lado, tu pode pensar quais dois números multiplicados dá menos 10 e somados dá 3, né? Não entendi. O método de soma-produto consiste em você observar o valor do C e do B e pensar quais dois números multiplicados dá o valor do C e esses mesmos dois números somados dá menos o valor do B. Então, acho que tu já reparou aqui que nessa tua equação de segundo grau, o valor do B é menos 3 e do C é menos 10, certo? Não, não entendi. Tu já... Não fez equação de segundo grau ainda? Não. Tu sabe fazer? Sei fazer, cara, mas tem bastante tempo que eu não faço. Tá, então deixa que eu faço. Tá bem. Um segundo. Resolver a equação de segundo grau, a primeira coisa que a gente tem que fazer é jogar todo mundo pro lado esquerdo. X ao quadrado, menos 3x, menos 10. Bem, se a gente não está pensando exatamente. Tudo é uma questão de foco. Nós não temos que encontrar as raízes, não é isso que o problema está pedindo. Agora, se tu pensou em fazer Bhaskara, é porque tu acredita que encontrar as raízes seja um caminho para isso. Então, Sim, para encontrar as raízes, a gente tem que igualar a zero. E daí existem várias formas de você encontrar essas respostas. A que a gente normalmente faz na escola é a equação de segundo grau, que a gente costuma chamar no Brasil de Bhaskara, que consiste em você primeiro identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. E aí, tu certo. saberia me dizer quem é o A dessa equação Um, de segundo grau? número um, Isso, um. E o B? menos 3, E o C? menos 10. Isso aí, ó, viu? Eu sei, tu sabia quem era o B e o C. Muito bem. Normalmente, quando a gente tem uma equaçãozinha bonitinha como essa, que não tem raiz, número decimal, frações, a gente pode tentar fazer a técnica de soma e produto, para não ficar perdendo todo aquele tempo encontrando delta, depois fazendo aquela outra parte da conta lá com raiz, com mais e menos, né? Aquela parte é muito chata. A técnica de soma e produto, né, os professores costumam ensinar para a gente lá no terceirão, para a gente não perder tempo no vestibular. E é mais ou menos assim. As tuas duas raízes
tem que ser números que, quando multiplicados, desculpa, eles são iguais ao C, e quando somados, tem que ser iguais ao menos B, entendeu? Entendi, eu não conhecia isso. Bem, tu disse que fez cursinho, normalmente no cursinho eles passam essas técnicas aí, né? Eu não me lembro de ter visto isso no cursinho. E aí, consegue imaginar dois números que ao mesmo tempo multiplicados são menos 10 e somados são 3? Tem poucos números que um vezes. Tem poucos números que multiplicados dão 10, né? Por isso que é sempre melhor pensar nas multiplicações. Entendi. No caso, esses números precisam ser iguais. As raízes nem sempre são iguais, né? Entendi. Então, 5 vezes 2 daria 10. Boa. Certo. 5 vezes 2 é uma boa. Começar por 5 vezes 2. A questão é que, como é menos 10, né? Um deles tem Uhum. que ser negativo. Então, ou é menos 5 e 2, ou é menos 2 e 5. Daí agora a gente pensa na segunda parte. Eles têm que dar 3. Então o 5 tem que ser positivo. Porque daí Entendi. 5 menos 2 dá mais 3, dá 3 positivo. Ok? Ok. Pronto, então veja, nem precisou de Bhaskara. Isso aí é muito comum de utilizar quando nós temos números bonitinhos como esse, beleza? Sim. Então, menos 2 e a outra raiz é 5. Essas são as duas raízes. Muito bem. Encontramos as raízes. Isso resolve o problema? Não. Porque o problema não estava pedindo isso. Entendi. Apesar de ser uma equação de segundo grau, ele estava pedindo isso aqui, ó. Determinar os valores de x satisfazem as desigualdades. Ou a desigualdade, né? No plural, no singular, ele falou aqui. Muito bem. Ele escreveu aqui meio errado. Não tem esse S. Show. Então, a questão é o seguinte, né, cara? Quando tu tem uma desigualdade, que é o caso aqui, de modo geral é o caso em todas as desigualdades, tu não tá pensando num único valor que resolve a conta. E nem num par de valores, que é o caso de uma equação de segundo grau. Quando tá falando de uma desigualdade, tá pensando numa região, um intervalo de valores, ok? Sim. Por exemplo, se eu chegar para ti e falar assim, olha só, x mais 2 igual a 3. Então, tu sabe que, obviamente, o x tem que ser 1, não tem nem conversa, né? Sim. O único valor que faz essa sentença aqui ser verdadeira é o x igual a 1. Não tem outro Sim. número que eu posso colocar aqui que vai fazer essa frase que eu acabei de falar, x mais 2 igual a 3, ser verdadeira. Agora, se a frase não fosse exatamente essa, né? Se fosse x mais 2 maior que 3, então eu poderia colocar, por exemplo, o número 10. Porque 10 mais 2, 12 é maior que 3. Eu poderia colocar o número 20π. Porque 20π mais 2 é maior que 3. E assim vai, certo? Certo. Então, quando tu está falando de uma desigualdade, tu está falando de um intervalo de valores. Isso tem que ficar muito claro, certo? Certo. Então, tudo bem, tu poderia dizer aqui x maior que 1. Passo 2 para o outro lado, 3 menos 2, 1, x maior que 1. Ou seja, qualquer valor maior que 1 faz essa desigualdade ser verdadeira. Se tu jogar, por exemplo, 0 ali, não vai ser verdadeiro. 2 não é maior que 3, né? Certo. Então, existem vários números que vão atender essa condição. É isso, né? Vão fazer a resposta ser verdadeira, exatamente. Quando estamos tratando de inequações, né, ou desigualdades, estamos procurando um intervalo de valores. Por isso que aparece aqueles negócios, x pertence aos reais tais que x é maior que tanto, ou x está entre tanto e tanto, certo? Certo. Não é simplesmente um número, x igual a tanto. Portanto, por que as raízes vão ser importantes aqui? Porque se a gente entende bem os conceitos lá do ensino médio, a gente sabe que essa equação aqui é uma parábola. Lembra da parábola? Sim. Isso aí. Então tu sabe que a Vagamente. parábola é um bichinho que vai e volta. Ela é mais ou menos as. Opa, vou fazer mais bonitinho. Oh, caramba. Algo assim, Certo. certo? Ela tem um. Claro, não está nem um pouco simétrico o que eu fiz aqui, mas ela tem um vértice, né? Um ponto de mínimo aqui. Ela então vai ter dois valores especiais aqui. Menos 2 e 5, que são as raízes. O professor lá no ensino médio não nos deixa muito claro isso, né?
Mas essa conta que a gente faz, Bhaskara, ou que a gente fez aqui, a some-produto, né, que eu estava te explicando, essa técnica muito útil, Seria para descobrir os x. mas quais x, né? Porque esse negócio aqui tem infinitos x's. Né? O domínio da função quadrática são todos os reais, de menos infinito a mais infinito. Todos esses valores de x tu pode jogar. Mas, nesse caso aqui, existem apenas dois valores, que quando você coloca na sua desigualdade, no caso na igualdade ali, ela é igual a zero. Apenas o menos 2 e apenas o 5. Apenas o menos 2 e o 5 você pode jogar aqui, essa sentença vai ser verdadeira. Entendi. Tem outro valor que tu coloca e vai dar zero, entendeu? Só o menos 2 e o 5. Veja, isso aqui é Entendi. uma frase. X² menos 3x menos 10 igual a zero. Quais são os valores de x que faz isso ser verdade? Quais são os valores de x que faz o lado esquerdo ser igual a zero? Essa é a pergunta que a gente responde quando a gente faz Bhaskara. Essa é a pergunta que a gente responde quando a gente faz Bhaskara. Não a pergunta que está sendo feita aqui. Entendeu? Entendi. Bem, isso é bem importante, né? Porque, se tu reparar bem, a gente chama de raízes, né? Roots, justamente porque funciona tipo uma arvorezinha, né? Ó, cresce a partir do chão aqui, que nem raízes, né? Então, sacou? Isso aqui é a parte de baixo. Entendi. Por isso do nome. Agora, como é que a gente pode usar as raízes ao nosso favor, né? É uma informação importante. Bem, isso tu vai usar em qualquer problema que envolver equação de segundo grau e aquela primeira parte ali que vai cair na tua prova, tá? Tu falou que na tua prova vai cair, eu estava abrindo aqui, né? Tu falou funções, limites e continuidade. Na parte de continuidade, isso cai muito na parte de funções também, tá? Tem que estar muito atento a esse assunto aqui. Certo. Bem, o que acontece aqui é o seguinte, como o problema está te pedindo justamente a região que é menor ou igual, menor, e depois, quando a gente reescreve a conta, né, a gente meio que reescreve ela passando 10 para o outro lado, que nem tu mesmo falou, você reescreve, né, a gente teve que fazer isso para poder fazer a conta ali, passo 10 para o outro lado, menor ou igual a zero, a gente está procurando não o zero exatamente, mas os valores que eu coloco no x, e essa equação fica menor ou igual a zero. Eu quero que isso aqui dê negativo, sacou? Entendi. Simplesmente por causa desse símbolo. É ele que está me trazendo essa pergunta. Satisfazer a igualdade e encontrar os valores de x que faz isso aqui ser negativo. A desigualdade, desculpa. Daí eu olho para o gráfico e reparo que, por exemplo, para depois do x, por exemplo, 6, o 7, o 8, qualquer valor que eu pegue da minha função, lembrando, essa função aqui é quem? Né? Esse gráfico aqui é quem? É y, ou seja, o valor, né, da função, igual àquilo ali, x ao quadrado menos 3x menos 10. Se eu pegar esses valores de x aqui, 6, 7, 8, e colocar na função, repare que eles estão acima do eixo y, ou seja, os valores positivos. 1, 2, 3, 4, valores positivos, tá vendo? Uhum. Show. E o mesmo, olha só que bizarro, acontece para os valores para trás de menos 2. Ele é a limitação aqui, ó. Menos 3, menos 4, menos 5, todos eles também vão me dar valores positivos de y. Olha, ó, tudo positivo. O x é negativo, mas o y é positivo, certo? Certo. É apenas entre as raízes que qualquer valor de x que eu pegue vai me dar um negativo. Né? Se eu pegar, por exemplo, o 4, o 3, o 0, que seja, a hora que eu procuro o ponto aqui, negativo, negativo, negativo. Tudo embaixo do eixo x é negativo. Percebeu? Certo. Porque esse aqui é 1, aqui é o menos 1, aqui é o menos 2, aqui é o menos 3, né? Uhum. Então, é isso que a gente tem que ficar atento para conseguir responder a pergunta certa. Não é que nem no ensino médio, que é só jogar na fórmula e pronto, né? Aqui a gente tem que fazer toda uma interpretação. E a interpretação aqui é o seguinte, deixa eu escrever para tu ler depois. Vou mandar isso aqui também, claro. Ah, como o problema nos pede uma desigualdade, devemos encontrar a região onde ela é verdade. No caso, como queremos menor, precisamos da região entre as raízes. Os valores de x entre as raízes vão ser a nossa resposta para o problema que estava sendo perguntado. Agora, vamos ver se isso é verdade? As nossas raízes são menos 2 e 5, um valor entre elas é o zero, concorda comigo? Concordo.
x igual a zero é um dos valores entre elas. Então, se eu jogar x igual a zero, zero menos zero menor ou igual a 10, zero é menor que 10, né? Certo. Ótimo, então tá fazendo verdade aqui. Um e um aqui vai ficar menos 2. Menos 2 menor ou igual a 10 também, tudo verdade. Então, de fato, é a região entre as raízes. Fiz um testinho aqui e tô certo. Pronto, então agora para mostrar qual é a resposta, existe também várias formas. Tu pode dizer, por exemplo, que a resposta vai ser entre menos 2 e 5 desse jeito, ou tu pode fazer aquela resposta mais matemática, assim, ó. X pertence aos reais, tal que, menos 2 é menor que x, menor que 5. Provavelmente tu já viu teu professor fazer desses dois jeitos, né? Possivelmente. Essa aqui, como tu pode perceber, é a primeira questão da apostila, é o primeiro exemplo. Então é para ser tipo a questão mais fácil, tá? Sim, Vai ter outras coisas aí bem mais complicadas, principalmente quando chegar ao limite, tá bom? tá bem. Certo. Bem, eu fiz esse exemplinho. Vamos ver se você pegou a ideia. Eu queria que você me respondesse aqui, essa aqui, olha só. Deixa eu ver. Isso. Essa aqui é boa, essa aqui é boa. Ok? Eu preciso que você tente um pouco sozinho para eu ver o quanto você sabe por conta própria, mas é claro, não vou deixar tu sozinho nessa. É importante fazer o máximo de passo que tu puder sozinho, mas eu vou te mandar isso aqui que eu acabei de fazer como exemplo, tá bom? Tu pode olhar lá para ver as ideias e tal, mas veja que o problema é praticamente o mesmo, né? Contra as Sim. raízes, faz a análise. Ah, eu vou mudar um detalhe só aqui, porque senão vai ficar muito semelhante, né? Eu vou trocar de menor ou igual para maior ou igual. Isso aí muda um detalhezinho pequeno lá no final da conta. Ok? Ok. Recomendaria que você tentasse fazer por soma e produto também, não precisa fazer Bhaskara, tá? Tu vai reparar aqui que as raízes são bem simples. Entendi. Mas eu tenho uma dúvida antes de começar. Qual foi a necessidade de você ter encontrado as raízes com produto, sendo que você não utilizou elas necessariamente? Eu utilizei, porque senão eu não teria como limitar a região do negativo e do positivo. Olha lá no Mas, desenho que eu te mandei. a- Não é a- justamente as raízes que limitam a região positiva e a da negativa? entendi. Não, beleza. Mas exemplo, menos 6. Se você quer um intervalo maior ou igual a ele, não seria tipo menos 6 para infinito, não? Não. Vai ter valores aí que não vão estar no intervalo. Quais seriam eles? Daí tu vai encontrar isso achando as raízes. Entendi. Só um minuto. É menos ou mais a condição? Maior ou igual, a gente fala. Entendi. Quando tu encontrares as raízes, me fala, tá? Pra ver se tu tá no caminho certo. Tá.
Seria 2 e 3? Opa, aí mesmo. 2 e 3. Isso aí. Agora que tu sabe as raízes, você pode, para ficar mais simples de entender, fazer o desenho. Fazendo o desenho fica mais fácil de entender qual é a região que tu quer, entendeu? Entendi. Desenho, no caso, eu digo o desenho da parábola, né? Uhum. Como que eu sei se essa parábola ela vai ser para cima ou para baixo? Eu não sei. Com o Ah, valor do A. Se o valor do A for positivo, ela é para cima. entendi. Então, os números que estão no intervalo de 2 e 3? Depende. O problema. Bem, eu não escrevi uma pergunta, né? Mas a pergunta seria a mesma do problema anterior, né? Encontre a ou as regiões que satisfazem a desigualdade. Então, se você arrumou bonitinho aí, né? Você reescrevendo aqui vai ficar mais fácil de entender. X ao quadrado menos 5x mais 6 maior ou igual a zero. Ou seja, eu acho que tu concorda comigo na leitura aqui, que a gente está querendo os valores de x que fazem o lado esquerdo ser maior ou igual a zero. Ou seja, a gente quer os valores de x que a hora que eu jogo aqui nessa equação ficam positivas. Certo. É um pouco diferente do problema anterior nesse ponto. É aqui a diferença. No problema anterior a gente queria negativo, certo? Certo. Aqui a gente quer positivo, maior que zero. Então, se lá naquele problema anterior a gente teve que pegar as coisas entre as raízes, né? Sim. Aqui, qual A vai gente ser vai as regiões que a gente vai ter que pegar? fora da raiz. Exato. Em Entendi. outras palavras, menor que a menor raiz, a região menor que a menor raiz e maior que a maior raiz. Maior que 3, menor que 2. É isso? Perfeito. Exatamente. Tu pode escrever dessa forma. Se tu quiser escrever de uma forma mais matemática assim, né? Tu poderia escrever, por exemplo, de menos 2, desculpa, de menos infinito a 2, fechado, porque tem o sinal de igual aqui. Ião, 3 até o mais infinito. Todos esses valores valem, tá? Certo. É uma forma boa aí de escrever. Show de bola, velho. Aí sim. Vamos lá, meu caro. Deixa eu voltar aqui para a apostila. Tem muita coisa ainda desse assunto, mas eu acho que esse problema ele é muito esclarecedor, vamos dizer assim. Né? Se tu consegue fazer um problema como esse, tu já entende um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? Tu Eu já entende entendi. Pô, cara, eu não estava conseguindo entender nem o que estava sendo perguntado. Então já é um passo. Fico muito feliz de estar colaborando nisso. Né? Porque na escola eles simplesmente nos dão a equação e falam assim, resolva, mas não tem um problema sendo proposto, né? Aqui tinha um problema, a gente quer uma determinada região para alguma coisa, daí a gente vai lendo aos poucos e vai percebendo como utilizar as ferramentas que a gente aprendeu, né, na escola para resolver esse problema, né, nas coisas novas daqui. Se bem que esse assunto em específico aqui ainda é lá do médio. Certo. Mas a gente vai usar ele muito na hora da continuidade, principalmente. Então, show. Então, show. Vamos continuando aqui. Eu não quero rever outra coisa aqui desse assunto especificamente, mas eu acho que tem uma outra coisa interessante a gente falar rapidamente aqui, ainda nesse capítulo. Deixa eu mostrar aqui para você. Sobre valor absoluto, né? Modo. Ah, tá. Tem uma outra coisa aqui que é meio complexa. Eu vou pedir só para tu ler, tá? Esse problema 2 aqui. Como eu vou te passar a apostila, eu vou te dar a ideia geral por trás dele. Lá no começo da aula eu falei para você que quando a gente multiplica números negativos, a desigualdade muda de sentido, lembra? Sim. Muito bem, aqui então ela está virada para menor ou igual. Se por acaso a gente multiplicasse o número negativo dos dois lados dela, ficaria maior, né? Aí está menor, se multiplicasse, ficaria menor. Certo. É isso aí. Agora a questão é o seguinte, né? Como é que a gente vai resolver essa parada aqui? Pô, divisão, né? Com x embaixo. Não é uma coisa que a gente está acostumado. O que a gente está acostumado a fazer é fazer Bhaskara, que nem a gente estava resolvendo agora há pouco. Então, a gente poderia, por exemplo, pegar esse x menos 1 e passar multiplicando para o outro lado, né? A gente faz isso o tempo todo na escola. Passa multiplicando o que está dividindo. Certo?
Certo. Agora, se a gente fazer isso, né? Lá na igualdade, a gente não precisa se preocupar com nada. Mas aqui na desigualdade, a gente tem que ter uma preocupação muito grande, cara. Porque quem é que me garante que x menos 1 é positivo? Não é mesmo? X menos 1, dependendo do valor de x, pode ser negativo, concorda comigo? Concordo. Por exemplo, qualquer valor, se o x for qualquer valor menor que 1, vai ser negativo. Portanto, quando tu faz essa conta, né, de passar multiplicando uma função para o outro lado, você sempre tem que considerar duas situações. A situação onde é positiva e a situação onde é negativa. A situação dos valores de x positivo e negativo. Esse é o primeiro caso do cara, olha só. Ele considerou aqui valores negativos. Considerando negativo, mudou o sentido da desigualdade, tá vendo? Era isso, ficou isso. E depois, no segundo caso, ele considera positivo. Então, o sentido da desigualdade não mudou. Portanto, né, eu não quero me aprofundar nisso, porque a gente já falou muito de inequação hoje, mas é importante. Porque se cair inequação na tua prova, pode ter certeza que ele vai cobrar isso aqui. Certo. Provavelmente ele cobra um módulozinho aí, né? Módulozinho é basicamente o número de dentro fica positivo, só que não é só isso, né? O módulo, ele às vezes muda, não, ele sempre muda o comportamento da tua função, então tu precisa tomar cuidado. Bem, também não quero falar sobre isso. Acho que a gente pode chegar em limite, por exemplo. Essa apostila, ela mostra muita coisa aqui sobre domínio, contradomínio e funções especiais, né? Essas funções aqui é importante que tu saiba o comportamento delas para entender como é que vai se dar os problemas, né? Por exemplo, a gente conseguiu resolver, de certa forma, até simples, os problemas anteriores, porque a gente sabia como era o comportamento da parábola, né? Quero dizer, se Sim. chega uma pessoa e pede para ela resolver aquele problema, mas ela não sabe direito como é que uma parábola funciona, ela vai ter que partir para outras ferramentas um pouco mais difíceis para entender qual é a região que ela quer, né? Eu tendo a fazer a coisa da forma que eu percebo que o pessoal entende melhor, que é com desenho, né? Sim. Mas tinha outras formas, só que elas não são tão legais. Agora, porque sei como é o desenho de uma parábola. Se tu não sabe o desenho das funções, fica prejudicado. Então é importante saber as principais. Função constante, uma reta horizontal. Ou seja, para qualquer valor de x é o mesmo valor de y, sempre 2. Função identidade, é uma reta que passa pelo x. Essa reta aqui, ela é uma reta bissetriz, né? O que é uma reta bissetriz? É uma reta, você deve ter visto lá em geometria analítica, né? É uma reta que corta o ângulo no meio. Então ela está cortando no meio o ângulo entre os eixos x e y. É uma reta de 45 graus, basicamente. Y ou f de x igual a x. Mas nem toda reta precisa ser exatamente igual a essa. Então a gente chama de função afim as retas que têm valores diferentes de A e B. A gente passa boa parte do cálculo encontrando o valor de coeficiente angular, né? Cálculo 1 basicamente é encontrar valor de coeficiente angular. Quando tu for ver derivada, tu vai ver isso. Derivada é isso, na prática. Claro que, pum, uma situação bem mais complexa, mas é basicamente encontrar o coeficiente angular A, que é o que dá a inclinação da reta. E o B te dá onde a reta passa. Isso aqui é muito importante saber. Reta é 90% dos teus problemas de matemática até o fim da tua faculdade, velho. Ainda mais tu faz produção, né? E de modo geral, na produção, eles usam muito a reta para descrever comportamento de alguma coisa que cresce, né? Não precisa ter uma programação tão complexa assim. Entendi. O A é o coeficiente e o B seria? Angular. Angular. O B é o linear. O A, ele nos fala sobre a inclinação da reta e o B por onde a reta passa no eixo Y, tá bom? Entendi. Função módulo, ela simplesmente troca o sinal da tua função nas partes onde ela fica negativa. Portanto, se tu olhar para o gráfico dessa coisa aqui, sempre positivo, sempre na parte de cima, certo? Certo. Isso é o que o módulo faz, ele serve única e exclusivamente para deixar tuas coisinhas positivas. Falando demais, deixa eu passar um negócio na garganta aqui. Beleza. Função quadrática, agora é a que a gente estava trabalhando, né? Ela também vai ter o seu comportamento dependente dos coeficientes. Claro, além do fato dela ter o quadrado aqui. E aqui entra um ponto muito importante que os alunos nunca se perguntam, né? Quando a gente está tentando resolver um problema com uma equação como essa, né, uma equação de primeiro grau, em que o x não está elevado ao quadrado, em especial também não está dentro de uma raiz, de um expoente, de um seno, de um cosseno, de um logaritmo, o que a gente faz? A gente isola o x.
professora passa ali a escola toda falando, isola o X, para encontrar o valor do X, isola o X. Deixa ele sozinho do lado do igual. Certo? Não é isso que a gente faz para encontrar o valor do X? Certo. Tudo bem. Agora há pouco a gente estava resolvendo uma equação de segundo grau. A gente também queria encontrar o valor do X, mas a gente não isolou o X. Né? Por quê? Porque quando a gente tem uma equação completa de segundo grau, é impossível isolar o x. Não tem como tu colocar o x igual a alguma coisa, o x sozinho de um lado da equação. Impossível. Então, já que é impossível, os indianos lá bolaram uma forma. E essa forma é a forma de Bhaskara. Que na verdade só no Brasil que a gente chama de Bhaskara. Quando eu vou dar aula para pessoas de qualquer outro lugar do mundo, eu tenho que chamar de fórmula quadrática. E aqui em Portugal, especialmente, fórmula resolvente. Eles chamam de fórmula resolvente. Bhaskara é um nome de que um brasileiro doido deu aí, não tem nada a ver. Quem embolou a equação de segundo grau não foi um matemático chamado Bhaskara. Só para tu saber, se tu for ler num livro, não vai estar escrito Bhaskara, tá? Então tem que saber do que tu tá lendo. Tranquilo. Função polinomial. Veja, o x aqui para no quadrado, né? Mas não precisa, poderia parar no x elevado à quinta, sexta, sétima. Bem, tem alguns comportamentos interessantes aqui, dependendo do tipo de expoente mais alto que tu tem. Se tu tiver um expoente, por exemplo, quinta aqui, um polinômio de quinto grau te permite que tu tenha até 5 raízes, né? A gente resolveu o Bhaskara agora há pouco e achou 2 raízes. A gente isolou x agora há pouco e encontrou uma raiz. Por quê? Porque aqui o x está elevado a 1. Aqui o x está elevado a 2. Como o x está elevado a 5, até possível 5 raízes. Outra coisa também importante é tu reparar o seguinte, olha só esse gráfico. Ele vem do menos infinito e vai para o mais infinito. Isso se dá porque o expoente mais alto é ímpar. Se fosse par, ou ele só iria para menos infinito, ou ele só iria para mais infinito. Ok? Ok. O pessoal não leva muito em conta isso, mas isso aqui define a imagem da tua função. E professor de cálculo adora cobrar imagem, né? Encontre domínio, contradomínio é a imagem da função. Então, tu tem que entender esses detalhes. Função racional é uma função que te dá esses comportamentos meio doidos aqui, por quê? Porque vai ter um valor aqui que, às vezes, né, tem um valor que zera a parte de baixo. Então, no caso aqui, essa função tem um valor, na verdade, 2, que zeram a parte de baixo, que é o 1 e o menos 1. O menos 1 ela tem esse comportamento esquisitíssimo, que descontínuo, um buracão aqui, entre um pedaço da função e o outro. E no 1 é simplesmente uma descontinuidade removível. Esses dois tipos de descontinuidade são muito importantes no cálculo de limites, tá bom? Ok. E assim vai, velho. Tem muita coisa aqui para falar dessa parte mais ensino médio aqui. Acho que a gente pode pular isso aqui, porque eu quero falar um pouquinho de limite na aula de hoje ainda. Se a gente falar de limite, vai ser top. Claro, tu tá vendo que eu tô pulando aqui coisa pra caramba, né? Não dá pra falar de tudo. Tudo bem. Show. E daí, ó, quando a gente chega em limite, né, tu tem que ter uma coisa em mente, né? Isso aqui talvez te salve na prova, porque todo professor faz essa trollada na prova. Quando tu vai resolver um limite, cara, primeiro tu tem que entender que o limite é uma tendência. É qual o valor que a função tende quando tu tende o valor de x a determinado valor. Então, eu acho que eu pulei demais aqui, eu quero te mostrar isso na prática. Ó, aqui, olha só, isso aqui é um exemplo maravilhoso. Qual é o valor que essa função tende quando o x se aproxima de 2? Então, eu vou me aproximando cada vez mais de 2 e eu percebo que a resposta vai se aproximando cada vez mais de 3, certo? Certo. Tanto pela esquerda quanto pela direita. Quanto mais próximo de 2, mais próximo do 3 redondo. Então, eu posso afirmar que o limite dessa função tendendo a 2 é igual a 3. Ou seja, o valor da função, que normalmente é o valor da f de x ou de y, é 3. Alguma dúvida aqui? Não. Mas perceba que nesse caso, era simplesmente tu pegar o 2 e jogar ali, né? Ó, 2 elevado a 2, 4, menos 2 fica 2, mais 1, 3. Então, na maioria dos casos da matemática, é só tu pegar e jogar na função. Tu já descobre o limite. Mas vai ter casos que não. Mas, ou seja, na hora da prova, tu sempre joga o valor do limite que ele está te pedindo, entendeu? Pega o 2 e joga. Se não der uma indeterminação, essa é a resposta. Beleza? Certo.
Que aqui o aluno ia perder um tempão fazendo um monte de conta inútil. É só jogar e pronto. Agora, nessa conta aqui, não. Se liga. F de x igual a x que dividido por raiz de x mais 1 menos 1. Muito bem. Agora ele está perguntando. Na verdade, ele está falando, né? Verifique que o limite de x tendendo a zero é 2. Mas o que vai acontecer se tu colocar zero no lugar do x? Me diz aí. Coloque zero aí no lugar do x e me diz qual é a resposta. Vai dar indeterminado, não? Mas 0 sobre 0? 0 sobre Não. 0, exatamente. Exatamente. Porque vai ficar 0, embaixo vai ficar um menos 1, que é 0 também. Sim. Então, 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então, eu digo que quando aparece uma indeterminação, ela está escondendo, na verdade, a resposta verdadeira, que é 2. Mas como é que a gente pode reparar que é 2? Bem, ele faz essa prova indutiva aqui. Ele vai colocando cada vez números mais próximos de 0, tá vendo? Quanto mais próximo de 0 ali no lugar do x, mais próximo de 2 está sendo a resposta, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então aqui nós temos uma tendência, né, uma tendência bem específica para o 2. Então é 2. Agora, normalmente os professores na prova não aceitam isso, né? Então o que tu vai fazer? Alguma álgebra que, simplificando parte da conta, te mostra a verdadeira resposta. E normalmente quando aparece raízes somando ou subtraindo coisas, tu tens que fazer a técnica da multiplicação pelo conjugado, né? É o que ele fez aqui, ó, se liga. Essa é a função. Tava dando merda quando a gente jogava zero, né? Então o que ele fez? Multiplicou pelo conjugado. O que é o conjugado? É tu pegar a parte da raiz aqui e trocar o sinal, tá vendo? É menos, aqui ficou mais. Isso normalmente resolve. Bem, tem todo o motivo do porquê. Mas eu não vou me expandir nisso. Mas basicamente é por causa do binômio da diferença. A menos B vezes A mais B é igual a quadrado menos B ao quadrado. E isso resolve o problema. E isso que eu acabei de falar também é um negócio lá do médio. Por isso que os professores, né, na faculdade tendem a não voltar nesses assuntos. Mas perceba que em nenhum momento dessa aula aqui a gente falou de coisas que não são do ensino médio, entendeu? Tudo Uhum. que tu usa para resolver é uma álgebra que tu aprendeu lá. Então os professores eles não vão focar nisso, eles vão focar na parte do cálculo, que é mostrar o que é limite, né, as definições de continuidade, essas coisas aí. Isso não se vê no médio, né? Beleza, velho? Beleza. Então, olha só. Por exemplo, né? Aqui tem uma série de propriedades, eu quero que tu leia, eu vou falar só as principais. O limite da soma é a soma dos limites. Uma constante que multiplica a função sai para fora do limite. O limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Na divisão, a mesma coisa. Se tu tem um expoente, tu pode jogar o limite para dentro, depois aplica o expoente, o mesmo com a raiz. São várias propriedades que a gente se acostuma a usar. É como se fossem regras do português, né? A gente sabe que não pode colocar acento na paroxítona do E, sei lá. Eu não sei, tô chutando aqui uma parada do português. Mas as regras na matemática é a mesma coisa, tá ligado? Entendi. Então, por exemplo, aqui, olha só, calcule o limite. O que tu faria aqui quando aparecesse esse limite aqui pra você? Me diz aí, se aparecesse na prova agora essa parada aí, valendo nota. O que tu faria? Nossa, eu deixar ele em branco. Véi, é só pegar o 8 e jogar, cara. Falei, a primeira coisa que tu tem que fazer quando aparecer um limite pra ti é pegar o valor e colocar no lugar do X. Não Entendi. tem determinação aqui, entendeu? Se Entendi. tu jogar, tu vai verificar que não tem determinação nenhuma. É um valor normal aqui que tu joga e chega numa resposta. Então, o primeiro passo é sempre esse. Por isso que eu digo, todo professor trola. Porque os alunos chegam nervosos na prova. Não sei fazer limite. Mas aqui não tem que resolver nada. É só pegar o número e colocar. Acabou. Beleza? Ok. Agora, aqui a coisa já mudou um pouco, olha só. Porque ele pede para ti qual é o limite desta funçãozinha quando x tende a menos 3, e quando tu faz essa mesma coisa que eu acabei de falar, dá indeterminação. Então, alguma álgebra deve ser feita para a gente descobrir qual é a resposta que essa indeterminação está escondendo. Esse aqui é o primeiro limite que ele pede para tu resolver de verdade, então ele é um dos mais simples de resolver. Tu tens ideia de como começar ele? Não, não tem. Bem,
O que acontece aqui nesse limite é o seguinte. Como tu jogou menos 3 e ele zerou, tanto em cima como embaixo, fazendo o foreshadow lá do começo da aula, quando Sim, a gente joga um valor e ele zera, significa que é uma raiz, não é mesmo? sim. Isso. Então significa que o menos 3 é raiz aqui em cima e aqui embaixo. Por que que isso é importante, né? Porque, de novo, se tu lembrar do assunto do ensino médio, tu vai lembrar que se tu sabes as raízes de um polinômio de segundo grau, tu consegue fatorar o polinômio. Tu consegue escrever o polinômio como x menos uma raiz vezes x menos a outra. Quer ver? Olha para a conta que tu fez aí. Tu tá com ela por perto? Aquela Tô. conta lá do x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero? Tá com ela aí, né? Sim, Tu encontrou que as raízes são x igual a 2 e x igual a 3, certo? sim. Então agora tu vai fazer o seguinte. Escreve dentro de um parênteses x menos 2 Certo, e do lado multiplicando um parênteses escrito x menos 3. certo. Então, se tu escreveu tudo do jeito que eu falei, tá. Abre parênteses x menos 2, fecha parênteses. Abre parênteses x menos 3, fecha parênteses, Sim, certo? certo. Agora faz o chuveirinho aí. Sabe chuveirinho, né? Propriedade distributiva, né? Sim. Isso. Faz aí e vê qual é a resposta que vai dar. Me deu a mesma, me deu a mesma equação. Maravilha, viu? Ó, te provei o que eu tô falando. Quando tu tem raízes, tu consegue fatorar teu polinômio. Então, tu já sabe que uma das raízes é menos 3. Com isso, tu pode usar aquela técnica que eu também te ensinei. Olha só como tudo encaixa. Já dei essa aula 1000 vezes, por isso eu sei que as coisas vão encaixando. Usando aquela técnica de some produto, tu sabe que a outra raiz, então, desse polinômio aqui de cima tem que ser o 2, certo? Certo. Porque menos 3 vezes 2 dá menos 6. Então, por isso que tu pode reescrever esse polinômio como x mais 3 vezes x menos 2. E agora olha só que maravilha, e óbvio, isso é esperado. Se zerou em cima, é porque um dos fatores zera quando eu jogo menos 3. No caso é esse. Né? O outro não dá nada, mas esse aqui zera. Sim. E se ele zera, o de baixo tem que ser igual a ele, porque ele também zerou com o mesmo valor. Então a gente consegue, ó, Cortar. cortar. Isso. Normalmente os limites se resolvem cortando coisas. Corta, corta, sobrou x menos 2, e aqui já não há mais indeterminação. Quando tu joga o valor do menos 3, tu percebe que, na verdade, o 0 sobre 0 estava escondendo a resposta menos 5. Beleza? Entendi. É assim que funciona, velho. Claro que tem um monte de outros trilhões de casos, né? Eu recomendaria que você pegasse aqui página 74 para ver. Trilhões não, são 5 ou 6, são os casos principais, não vai cair na prova com certeza nada diferente dos que já estão aqui, beleza? Beleza. Então é isso aí, meu velho. Poxa, espero aí que você tenha gostado, entendido alguma coisa, espero ter ajudado. E eu acho que se tu refazer os limites que estão aqui, cara, você consegue bem na prova, sim, com certeza. Não, já, cara, assim, não tem nem que te agradecer. Eu não tenho, eu tenho muito que te agradecer, porque de fato tava muito escuro e ficou bem mais claro as coisas, né? De coração, Aí né? sim. Obrigadão. Fazendo os vínculos, né, com coisas que tu já sabe, que tu puxa da memória, as coisas andam, né? O problema é que os profs, infelizmente, não tem muito tempo para isso, né? Quantas horas é cálculo 1 na tua faculdade? 60, São, 90? são 2 horas. Não, por semana, né? Mas ao todo deve ser umas 60 horas, então, 40, Ah, 60. por aí, por aí. Pois é, na minha faculdade era 90 e ainda tinha aula extra. Eu fechei Sim, com 110 horas de aula e, porra, não dá pro professor passar tudo, é muita coisa. Então, é que nem na academia, você já treinou? já. Então você sabe que uma coisa é tu treinar sozinho ali, mas se tu tiver um instrutor do lado, né, contigo, tu avança muito mais rápido. Ele consegue te mostrar coisa que tu não percebe sozinho, né? Com Então é o certeza. tipo de situação aí que eu conseguiria te ajudar caso você quiser continuar, beleza? Mas de toda Tranquilo. forma, eu vou te mandar tudo que a gente fez aqui e te mandar essa apostila também, como tu reparou, é muito boa, né? Tem muita coisa aí que tu usa Não, muito como boa, sim. exemplo. Vai direto ao ponto, né? É diferente tu pegar o livro ali que tu me mandou e ficar vendo aquele monte de definição inútil, né? Que tu não vai usar na hora da prova. Tu não vai usar metade das coisas que estão nesse livro, tá ligado? Então essa apostila aqui é feita para aluno mesmo, de aluno para aluno.
Show? Tranquilo. Então é isso aí, meu caro. Precisando é só chamar. Cara, obrigado, viu, velho? Eu que Valeu. agradeço. Depois eu te mando a gravação da aula, tá? Tranquilo. Abraço. Valeu. Valeu, valeu. Tchau.